Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara o programa Ponto de Vista. Hoje vamos falar aqui nesse programa sobre a campanha Dezembro Vermelho, que vai ser desenvolvida aqui em Tupã, coordenada ali pelo ambulatório de DST-AIDS. E para falar desse assunto, a gente recebe aqui a Anaile Michelotti, que coordena esse programa em Tupã, e também o vereador Renan Pontelli, também participa desse programa, que é uma campanha que envolve conscientização, que envolve também prevenção. Anaile, muito obrigado por aceitar esse convite, a gente também agradece ao vereador Renan. É às vezes um assunto que gera um pouco de preconceito, as pessoas, né, às vezes não querem falar sobre esse tema da AIDS, ainda é um tema, vamos dizer assim, predominante, ainda que preocupa, né, a sociedade, e o Dezembro Vermelho vem pontuar isso, né, lembrar, existe ainda esse problema e existem também as soluções, né, as medidas preventivas, também tratamento para quem foi diagnosticado também não é o fim da vida, né? Sim, com certeza. Obrigado, Thiago. Obrigado, Renan, pelo convite. Hoje em dia, falar da AIDS é mais fácil do que em 84, quando surgiram os primeiros casos. Lá no início da epidemia, não se tinha o tratamento para todos os pacientes. Só tinham direito ao tratamento pacientes que já estavam num diagnóstico bastante tardio e numa situação bastante severa, bastante difícil da gente levantar ele. E aí sim eles iniciavam o tratamento. Com o passar do tempo, esse tratamento ele foi possibilitado às pessoas que não estavam tão doentes assim. Com o CD4, que são as células de defesas afetadas, estavam em torno de 500 mais ou menos. E hoje, com o passar do tempo, todos os pacientes têm direito a tratamento. Então, falar do HIV, da AIDS hoje em dia se tornou mais fácil em relação a isso, com certeza. A gente percebe que com as campanhas de prevenção que vem surgindo, há bastante tempo o Estado já preconiza a campanha Fique Sabendo, na qual prioritariamente nós intensificamos as testagens. Eu digo intensificar porque isso já existe durante todo o ano. A gente já trabalha com os testes rápidos, os testes convencionais durante todo o ano. E dezembro, instituído desde o ano passado como Dezembro Vermelho, uma vez que o dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, então nós intensificamos essas ações, seja no campo da prevenção, do diagnóstico e também do tratamento. Renan, esse trabalho é importante que ele atende não só, né, o ambulatório hoje de Tupã, tem um papel de atender a região. Nós são 16 municípios, a gente teve a oportunidade de visitar lá o projeto, tem os profissionais preparados para atender o público, para atender os pacientes, né, e é importante Tupã ser essa referência, né? Com certeza, Thiago. Gostaria de agradecer primeiro a presença, ter aceitado o nosso convite. E nós fomos lá, acompanhamos o ambulatório, vimos o trabalho realizado, desde a recepção, o trabalho que as meninas, através da coordenação da Anaile, vem fazendo. E o que a gente fica contente é Tupã ser o polo de 16 cidades, né? Então, 5 penitenciárias também, né? Então, todas aquelas pessoas que fazem esse tratamento especial vêm para a nossa cidade, isso nós não devemos perder. E também, Thiago, quero destacar, através dela, todo o serviço feito. Há 10 anos que você está lá, né? E há 10 anos que ela vem lutando, pedindo, solicitando para que faça a mudança do prédio. Nós acompanhamos lá o prédio, realmente está bastante danificado, infiltrações. E agora a prefeitura parece que vai mudar onde era a Secretaria de Turismo. Então a luta valeu a pena por todo esse tempo. É um prédio que... Você sabe, desde ali do parque infantil, já vem, o da frente foi reformado, agora esse aí também sofre. Então, os populares, as pessoas que já sofrem com uma doença, alguma doença aí sexualmente transmitível, já tem a cabeça já preocupada, e agora no outro local vai ter um atendimento melhor, um atendimento privilegiado. Anaile, voltando a falar aí, você pontuou 1984, quando surge o HIV, né? A gente estava falando, no início havia muita desinformação a respeito da doença, né? E ao mesmo tempo foi um choque para a sociedade, porque se você pensar logo no final dos anos 80, início dos anos 90, a gente viu alguns ícones da cultura pop, vamos dizer assim, do Brasil,
que contraíram a doença. O próprio Cazuza foi um símbolo, né, da luta contra o HIV. E o fato das pessoas acompanharem essa luta foi algo que até chocou. Tem até uma capa da revista Veja que era assim, destaque, chocante, assim, o Cazuza já estava bem debilitado, né? Você não acha que naquele momento existia assim, a falta de desinformação, ainda não havia também, que a gente falou, a tecnologia para o tratamento, mas ao mesmo tempo naquele momento houve um impacto da sociedade. Hoje, com o tratamento sendo mais fácil, você acredita que a sociedade meio que relaxou com relação à existência da doença, assim, tipo, pô, hoje não mata, então aí não se previne. Os remédios são melhores. São melhores, então não vou morrer disso. Então, aí relaxou em relação a se cuidar? Na verdade, assim, a tecnologia ela mudou muito. No início da epidemia eram 16 comprimidos, por isso que foi chamado de coquetel, e hoje são 2. Né? Então, assim, com certeza é muito mais fácil tomar 2 comprimidos do que 16. E eu acredito que sim, né? Principalmente dependendo da faixa etária que for contaminada. Quando a gente recebe algum diagnóstico novo, a primeira coisa que a gente pergunta é o que passa na sua cabeça agora, né? E grande parte dos jovens fala, eu vou tratar uma doença crônica, né? Então isso já está meio que inserido neles. Só que a gente costuma falar que por mais que melhorou muito a tecnologia de tratamento, exames que chegavam a demorar 90 dias, hoje a gente tem 30 minutos na mão, né? Tudo melhorou, só que a gente ainda fala que o preconceito ainda é muito severo, né? O preconceito, ele ainda está inserido na população, não adianta a gente falar que não, ainda existe muito. Então, assim, é fácil ter o HIV/AIDS hoje, né? Pode ser mais fácil tratar. Né? Mas só quem tem sabe as dificuldades disso, né? Quantos jovens nossos que na hora do tratamento, né, na hora do diagnóstico falam pra gente, não, eu vou começar a tratar, né? É só tratar, o tratamento é gratuito e eu não vou ter gasto com isso, eu vou tratar. E na hora de arrumar um emprego, chega pra gente desesperado, fala, se me pedirem o exame, o que eu faço? Né? E se me negarem por eu ter HIV, e se descobrirem de alguma forma, né? Então, assim, existem outras preocupações além de tratamento e uma série de coisas que envolvem uma patologia, né? Não só o tratamento. Tanto que, assim, muitas pessoas que acabam tendo diagnóstico nas cidades não querem ser descobertos nas cidades. Então, assim, além da gente ser uma referência para o tratamento, a gente acaba sendo uma referência para o diagnóstico também, né? Muitos pacientes de fora vêm fazer o teste aqui com a gente porque não querem ser reconhecidos dentro da cidade deles, né? E isso a gente tem de diversas cidades daqui da região. E em Tupã teve o caso da pessoa descobriu que é soro positivo e perdeu o emprego assim, não ser contratado? Não, na verdade existe uma lei que proíbe qualquer tipo de empresa solicitar, tanto no admissional quanto no demissional, o exame de HIV. Isso já existe por lei, né? Mas a gente sabe que ainda tem casos que pedem, né? Mas assim, que chegou ao nosso ouvido, que nós tivemos conhecimento, não. E para uma pessoa que é soro positivo, você que dá notícia? Sim, na maioria das vezes, ou lá no eu... ambulatório mesmo. Isso, Quando a metodologia é o teste rápido, né, o teste que sai em 30 minutos, a gente tem muito hábito de fazer isso na frente do paciente. Então ele vê a gente pegando sangue, ele vê a gente colocando nos dispositivos, ele vê correndo e aí a gente já vai conversando. É até complicado para vocês, assim, né? Você que você está há 10 anos lá, né? Já deve ter, vamos dizer, se habituado a isso, mas é complicado, né? Cada pessoa tem uma história, uma personalidade. Cada um é uma reação, né? A gente, assim, imagina, pode até imaginar, mas cada um vai ter uma reação. Você já chegou a se emocionar? Muito, muito. Eu costumo trabalhar da seguinte forma, Thiago, eu trato as pessoas como se fosse um ente querido meu, né? Então o senhorzinho é meu pai, né? Se é um mais jovem, pode ser o meu irmão ali. Então, assim, eu acho que se o ser humano trabalhasse dessa forma, tudo seria mais fácil, né? Vamos tratar o próximo como se fosse nós mesmos. E eu me coloco muito no lugar deles, né? Eu nunca vou me esquecer quando eu dei o diagnóstico para uma criança de 5 anos. Não. Né? Na verdade, eu dei aos pais. Esse diagnóstico era uma menina muito pequenininha, não tinha entendimento, os pais, na verdade o pai teve o diagnóstico, depois disso a parceira veio, teve o diagnóstico também, e aí nós pedimos para que trouxessem as crianças,
e aí ela acabou se contaminando através do aleitamento materno, porque a mãe se contaminou posteriormente à gestação. Então, assim, são histórias das mais diversas e a gente se emociona sim, né? Por mais que isso acaba sendo inserido na nossa rotina, dar o diagnóstico, quando a metodologia é rápida, né? Porque quando é de teste convencional, essas coisas, quem dá geralmente é o médico que atende, que é o nosso infectologista, o Dr. Douglas. Mas por mais que isso já está inserido na nossa rotina, nos emociona ainda, claro, com certeza. Anália, você tem casos assim da pessoa negar o diagnóstico e recusar o tratamento? Temos. É o que eu falo, né? Cada um tem uma reação. E assim, tivemos casos de jovens, inclusive, né? De falar assim, olha, esquece que eu vim aqui. E na verdade, quando a gente tem esse primeiro contato com esses pacientes e acaba tendo o diagnóstico, é feito um termo de consentimento que nos respalda a ir atrás dele caso ele falte em consulta. E se nesse termo de consentimento o portador deixar claro que ele não quer ser procurado de forma alguma, seja por celular, telefone fixo, carta, e-mail, qualquer forma, até mesmo endereço, uma visita domiciliar, sabe, deixar claro que ele não quer ser procurado, a gente, como profissional da saúde, não pode fazer nada. E nós temos casos, sim, infelizmente. Nós temos casos que de início negou e com o passar do tempo acabou adoecendo e hoje aceita o nosso tratamento. Mas é aquilo que eu falei, cada um tem uma reação, né? A história de vida da pessoa faz com que ela tenha essa reação. Essa busca pelo teste, muitas vezes acontece porque a pessoa percebeu que se descuidou e aí deu a luz e falou, pô, peraí, deixa eu ver. Ou também chega casos assim que o vírus se manifestou, a pessoa adoeceu e aí como é que é assim? Com o passar do tempo, nós percebemos que os diagnósticos eles vêm sendo precoce, né? O que é um diagnóstico precoce? Antes da pessoa começar a apresentar os sintomas. E isso é muito bom, né? Por quê? Porque a pessoa é portadora do vírus e não portadora da doença da AIDS. Então, assim, ter um diagnóstico precoce, o prognóstico de vida dele é muito bom. E a gente percebe que nos últimos anos, graças a Deus, nós temos tido mais diagnósticos precoces do que tardios. Né? Por quê? Porque as pessoas têm mais orientação, acessibilidade ao teste, tudo isso vem facilitando muito essa questão. Mas existem pessoas que são diagnosticadas já dentro do hospital, em estágio muito avançado, que são internadas. Vai depender do município, assim, né? Se ele favorece a testagem rápida, se ele favorece as informações. Nós percebemos que tem alguns municípios da região a qual são referenciados para nós que os diagnósticos chegam sempre tardios, né? Então, é sinal que assim, não é tão fácil o acesso à testagem, a prevenção, inclusive, lá. E deixa eu falar, a gente percebe que antes, até quando eu era mais jovem também, muitos casos era devido a pessoas usar droga, a maioria, hoje não tem mais esse tipo de droga difícil, e hoje é mais através da relação sexual. Sim. E a idade do pessoal não tem uma média, antes eu acho que antes eram os jovens, mas hoje acho que mudou. Na verdade a população mais acometida, de acordo com o boletim epidemiológico, seria de 15 a 24 anos. Né? Aqui em Tupã, o mais novo tem 17 e o mais velho 67 anos. O que nos mostra que não escolhe cor, não escolhe idade, né? Todos nós somos vulneráveis. E a gente percebe, assim, que são pessoas esclarecidas que acabam se contaminando, né? E aí... Que tem um conhecimento como que pega, como que sabia da existência, dos riscos e tudo mais. Porque assim, às vezes a gente pensa, né? Quem pega muitas vezes é aquele morador de rua que não tem acesso à informação. Não. São pessoas esclarecidas, né? São profissionais da área da saúde, são profissionais da área da educação, são profissionais de todas as áreas, né? E que isso deixa a gente triste, porque assim, nós temos a informação, né? Eu acho que se a gente for pensar, todos nós sabemos como pega, como não pega, né? É que eu acho que o ser humano, ele sempre acha que com ele não vai acontecer. A gente não se enxerga vulnerável, né? E todas as vezes que a gente pergunta para os pacientes que se contaminaram, que se descobrem soropositivos, né, como que o senhor acha que pegou? A primeira coisa que eles falam é, eu achei que comigo jamais ia acontecer. Assim, 90% citam essa frase.
Eu achei que comigo jamais ia acontecer. Né? E é nítido do ser humano isso, né? Eu digo nosso, porque nós todos pensamos assim. E eu acho que as campanhas elas estão aí para isso, né? Para fazer a gente pensar e nos mostrar que todos nós somos vulneráveis, né? Que todos nós devemos fazer o teste pelo menos uma vez na vida. Né? Quem de nós no passado talvez, né, não procurou, passou por cirurgia, passou por testagem de sangue, né? Na verdade a doação de sangue ela passa por testagem a partir de 1993, então não é uma coisa tão antiga assim. Então é de extrema importância que pessoas que receberam sangue antes do ano de 1993 sejam testadas sim, né? Não só para HIV, mas para hepatite B, hepatite C, sífilis. Então tem uma série de questões a serem vistas. Certo. A gente já encerrou o tempo do primeiro bloco. Anaília, a gente vai continuar esse assunto, enfatizar aqui o Dezembro Vermelho, saber das ações que serão desenvolvidas aqui em Tupã e também levando mais informações aí para esclarecer, né, Renan? Com certeza. A população, porque às vezes é um tema que, embora, como eu falei, assim, as pessoas sabem da existência, mas muitas vezes se recusa a falar, a tratar desse assunto que ainda incomoda no sentido, assim, existe a transmissão ainda corrente na sociedade e a gente precisa falar sobre isso, né? Sim. Então, não sai daí, a gente volta já com o programa Ponto de Vista, hoje falando sobre a campanha Dezembro Vermelho. A gente volta já.